Em 2020, o Real Madrid de Zidane tinha uma média de 30 anos e 6 meses, a maior média da história do clube. Com esse time, o Real havia conquistado 4 Liga dos Campeões na década anterior, mas os jogadores envelheceram e precisaram ser substituídos. E apesar do Real já ter sido o rei do mercado de transferências, capaz de contratar os melhores jogadores no auge de suas carreiras, a ascensão da riqueza soberana no futebol e o crescente poder financeiro da Premier League exigiram uma regeneração diferente e uma estratégia mais criativa. Em resposta, o Real Madrid mudou radicalmente a sua abordagem, assumindo um risco que podia estar prestes a compensar. Bem-vindos ao Gol FC e a radical mudança na política de transferências do Real. O período mais famoso da história recente do Real foi a Era Galáctica, concebida pelo presidente Florentino Pérez como um desafio às ideias tradicionais sobre a formação de equipes. Foi também o meio de transformar o Real Madrid em uma fantasia futebolística, altamente lucrativa e comercializada. Resumindo, a intenção era cada verão contratar o melhor jogador do mundo, e isso facilitou um processo que levaria o Real a contratar alguns dos jogadores mais caros da história e a deter o recorde mundial de transferências por 16 anos consecutivos. Em 2000, após a sua eleição para a presidência, Florentino Pérez roubou Luís Figo do Barcelona, quebrando o recorde mundial de transferências, 37 milhões de libras. Em 2001, Zinedine Zidane ingressaria por uma taxa de 46,6 milhões de libras. E embora não sejam recordes, o clube gastou muito dinheiro com Ronaldo em 2002 e o capitão da Inglaterra, David Beckham, em 2003. 6 anos depois, após outra sequência de contratações de alto nível e alto custo, eles quebraram seu próprio recorde de transferências 2 vezes no mesmo verão. Primeiro contratando o Kaká, do Milan, e depois pagando 80 milhões de libras por Cristiano Ronaldo. Em 2013, Florentino e Real definiram uma nova taxa alta de transferências pela última vez, pagando 86 milhões de libras por Gareth Bale, do Tottenham. Ángel Di Maria e Luka Modric chegaram antes de Bale e James Rodrigues e Toni Kroos se juntarem depois. Mas enquanto os torcedores do Real Madrid desfrutavam da Era dos Galácticos, um tipo diferente de propriedade do clube começou a aparecer no futebol, que mudaria o futuro do esporte. O russo Roman Abramovich iniciou essa tendência em 2003, quando comprou o Chelsea. Em 2008, o Abu Dhabi Group concluiu a aquisição do Manchester City. A Qatar Sports Investments adquiriu o Paris Saint-Germain em 2011. Mais recentemente, o Newcastle United foi comprado pelo Fundo de Investimento Público do Reino da Arábia Saudita. Combinadas e em crescimento, a presença de oligarcas e riqueza soberana no futebol mudou os parâmetros do mercado de transferências. Tanto que a abordagem original do Real Madrid de superar os rivais e escolher os jogadores mais famosos ou melhores do mundo não era viável para qualquer clube sem recursos ilimitados. Recursos que o Real Madrid não tinha. Mas talvez tenha sido um acordo do seu rival que provocou uma mudança de estratégia no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol AS, após a transferência de Neymar para o Barcelona, que ainda é a mais cara da história, cerca de 222 milhões de euros, o Real resolveu mudar drasticamente a sua política de transferências, aumentando seus esforços para captar jovens promessas, a fim de conseguir um novo Neymar. Em 2014, Juni Calafate chegou ao clube para liderar essa operação. Hoje, Calafate é o chefe do futebol internacional do Real, mas a sua influência no time principal e o que isso representa já está claro há algum tempo. Ele assessorou a contratação prévia de Casemiro, mas também liderou a aquisição de Fede Valverde em 2016, cerca de 5 milhões de euros. Vinícius Júnior em 2018, 45 milhões de euros e Rodrigo por 45 milhões de euros, além de Éder Militão com 50 milhões de euros em 2019. Mas seu histórico não é isento de erros. Essa nova estratégia do Real não os impediu de fazer investidas equivocadas para Eden Hazard e Luka Jovic em 2019, ambas mal sucedidas, caras e reminiscentes do pensamento anterior. Mesmo assim, nos anos seguintes o compromisso do clube com essa nova abordagem se fortaleceu. Juntamente com o aumento da riqueza soberana no futebol, a superioridade econômica da Premier League cresceu.
o que significa que muito mais clubes poderiam competir por jogadores. O topo do mercado não é mais o seu território e tornou-se cada vez mais difícil fechar negócios eficientes para jogadores famosos no auge de suas carreiras. Assim, em resposta, eles direcionaram seus recursos consideráveis para uma parte diferente do mercado. No verão afetado pela pandemia de 2020, o clube não contratou ninguém. Desde então, uma nova tradição surgiu. O Real escolheu e geralmente contratou o jovem jogador mais desejável disponível. Eduardo Camavinga, 18, em 2021, Tchouaméni, 22, em 2022 e mais recentemente Jude Bellingham, 19, em 2023. O prodígio brasileiro Endrick também se mudará para Madrid em 2024. Se o Real conseguir capturar Kylian Mbappé, em quem eles têm um interesse de longo prazo, que obviamente seria um caso atípico, embora ainda estivesse com apenas 24 anos, talvez Mbappé fosse escalado como uma ponte entre a abordagem antiga e nova. Indiscutivelmente, os seus melhores anos ainda estão por vir. A inclinação mais jovem vem com isso. É uma aposta. Jogadores mais jovens precisam de períodos mais longos de ajuste e também são mais propensos a oscilações em seus desempenhos. Rodrigo supostamente enfrentou problemas de maturidade ao chegar ao clube e Tchouaméni sofreu uma queda significativa no desempenho após a Copa do Mundo de 2022. Também é óbvio dizer que o potencial nem sempre se converte em influência de primeira linha, nem se traduz imediatamente em sucesso comercial. O Real perdeu e continuará a perder alguns dos jogadores mais comercializáveis do futebol nas últimas temporadas. E embora jogadores como Vinícius, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham hoje habitam o mesmo território, isso foi fruto de um processo. Os dois Ronaldos chegaram como estrelas, Beckham e Figo também. Hoje, o clube está crescendo em vez de importar ícones. Ancelotti tem sido tímido sobre os planos de sucessão, principalmente no que diz respeito ao seu meio-campo. Mas 3 anos após a escalação da La Liga com a idade média mais velha da história do Real, ele está em posição de colocar em campo uma equipe de 7 jogadores de linha com 25 anos ou menos, durante a temporada 23-24. E mais importante, escolher um grupo de jogadores que possam passar grande parte da próxima década juntos. E vamos ficando por aqui, turma. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O que vocês acharam desse rejuvenescimento do elenco do Real? Eu tô achando bem interessante. Não deixe de curtir o vídeo e de interagir com a gente nos comentários. E é isso, turma. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!